Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Empresários pensaram da necessidade que a cidade e o município, a região tinham com a criação dos cursos de administração e ciências contábeis. Nessa semana ocorre até a sexta-feira uma semana acadêmica integrada entre os cursos de administração e ciências contábeis. Então toda a movimentação na universidade nessa semana gira em torno dessas atividades que estão acontecendo por lá. Sobre essas questões a gente fala no primeiro bloco e em seguida, no segundo bloco, a gente conversará sobre um tema que a gente já tratou aqui e que repercutiu muito na vinda anterior da professora Neuza em relação a questões assim de que o empresário muitas vezes exige soluções de administradores e contabilistas que essas soluções muitas vezes até passam por questões que estão fora da lei, vamos dizer assim. E essa é uma grande discussão nesse momento. Então a gente vai tratar desse assunto também aqui no outro bloco. Muito boa tarde, então, professor. Aqui uma sugestão que a gente teve aí num outro encontro em relação às pesquisas que eram realizadas pelo seu curso, pelos alunos do curso, nos supermercados da cidade, né? Que a gente sabia todos os meses quanto custavam a média de preços de uma cesta mais do que básica aí. E ele, na chegada aqui, já disse que estão sendo retomadas essas pesquisas e a gente fica muito contente porque isso é um elemento que auxilia muito as pessoas na cidade na hora de fazerem suas compras. Muito boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos ouvintes do Café Missioneiro. É sempre uma satisfação nós estarmos aqui e realmente o ambiente aqui ficou muito acolhedor, né? Sim. E com relação a essa pesquisa de preços que a universidade fazia há uns anos atrás, ela deixou de fazer por um tempo e em virtude da demanda, do pedido particularmente teu e de outras pessoas, nós estamos com um projeto para retomar esse processo e a partir possivelmente no final deste ano, início do outro, nós deveremos já estar com a primeira pesquisa
que é um trabalho de extensão dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, junto com a empresa Júnior que nós temos na URI e com o setor, digamos, de extensão da URI, nesse caso, digamos, puxado pelo professor Ortiz, que é nosso professor de Economia. Então, eu acho que é um serviço que a universidade prestava e é interessante que nós voltemos a prestar, é um serviço para a comunidade. E é interessante que a gente não tem, sem a pesquisa, a gente não tem ideia. A gente, na verdade, se imagina algumas diferenças, né, de preço e tal, se percebe. Mas a partir da pesquisa a gente terá claramente essas diferenças. Exato, é que nós entendemos de inflação aquela inflação que é divulgada pelos grandes meios de comunicação, sim, que são pesquisas efetuadas pela Fundação Getúlio Vargas ou pelo IBGE, mas nós sabemos que cada família, cada pessoa, cada comunidade tem a sua própria evolução de preços e nós, infelizmente, não temos essa ideia de se a nossa evolução de preços e de inflação está alinhada com o que nós temos de divulgação em termos de país ou se nós temos uma diferença importante ou não em relação a isso. Então, é uma informação muito importante que precisamos ter até para nós sabermos como que estão evoluindo os preços e até uma informação para as pessoas escolherem os seus produtos e saberem quais os produtos que estão evoluindo, qual é que é a melhor época de comprar determinados produtos, que isso é sempre muito importante naquilo que nós já enfatizamos em outros programas, que é o orçamento familiar, né? Exatamente. Boa tarde, professora Neuza. Novamente a senhora aqui comigo. Eu fico muito contente desse prestígio, vamos dizer, que a gente tem aqui, de contar com a sua presença. Então, desde a última segunda-feira, está sendo desenvolvido na universidade essa semana acadêmica. Eu gostaria que a senhora apresentasse para nós um pouco dessa programação e a sua observação da importância de se realizar uma semana acadêmica em conjunto com o curso de Contábeis e Administração. Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos ouvintes do teu programa, do Café Missioneiro, da qual a gente sabe e convive com essa grande audiência que o teu programa tem. E é sempre um prazer a gente estar aqui e estar dividindo as experiências relacionadas aos temas que são muito pertinentes nas discussões do Café Missioneiro. Nós estamos, essa semana, com a programação dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, integrando essas duas profissões que são essenciais hoje na gestão das empresas e que elas se complementam. Elas são importantes na caminhada que as empresas fazem em função das adequações, das necessidades que hoje são exigidas para que uma empresa esteja estabelecida no mercado. E por isso a gente tem procurado que esses profissionais da área da administração e da contabilidade conheçam essa sistemática que deve funcionar de forma integrada. A informação de um profissional complementa o conhecimento do outro profissional. Então nós procuramos, dentro dessa semana, trazer diversas experiências para que os nossos alunos possam saber como o empresário lá no seu exercício prático tem observado e tem utilizado essas ferramentas, para que eles possam já, de certa forma, associar o seu conhecimento teórico, aquilo que é visto em sala de aula, e saber que essas informações realmente são muito importantes e úteis depois para eles aplicarem na prática, na vida das empresas. Então, essa programação traz, além desses casos de sucesso, procura também trazer informações demonstrando, como é o caso da palestra que nós teremos amanhã, dia 23,
onde já estendemos o convite a todo o empresariado da região, da cidade, que é uma palestra que vai falar sobre a lei da transparência fiscal. Justamente já para demonstrar que as empresas precisam da gestão das informações contábeis e administrativas, porque hoje a empresa se adequa ao que o governo, ao fisco deseja. E então não é uma linha de vai e vem, na verdade é uma linha de vai somente. E nós precisamos então estar atentos a essas situações, e essas profissões procuram justamente fazer com que o empresariado entenda que ele precisa se adequar à legislação. E não adianta ele esperar que depois exista um mecanismo de solução para aquilo que a legislação estipulou. A gente percebe às vezes que algumas pessoas têm aquele entendimento de que o que se acontece no fisco é uma consequência ou uma responsabilidade da contabilidade. Não. A contabilidade está sim justamente para auxiliar o empresário a se adequar às situações que o mercado estipula para ele, e para que ele não sofra nenhuma consequência da má interpretação dessas situações. Então, por isso que é importante toda essa discussão que nós aproveitamos esse momento, essa uma semana, em que todos os dias a gente traz temas que são realmente muito importantes para que se discuta no meio acadêmico e esses alunos saiam preparados para o mercado tendo essas visões. A gente observando aqui a programação efetivamente algo muito abrangente, assim. Por exemplo, eu vejo aqui na segunda-feira que novamente a presença do Bruno Heck, né, da empresa Mirasul, uma indústria têxtil lá de Sarandi. A gente tem tocado muito nesse assunto. Eu participei da reunião do Conselhão, que eles estiveram aqui, justamente um exemplo de simplicidade, mas um foco muito grande nesse exemplo de Sarandi. E é interessante que, claro, os empresários, o grupo do Conselhão, eles entenderam esse recado, mas eu fiquei pensando como seria bom se outras pessoas dessa cidade também se aproximassem, entendessem, ouvissem sobre essa experiência lá de Sarandi. Que bom que eles estiveram aqui. Eu queria, assim, se vocês têm condições, de alguns detalhes em relação a essa palestra da noite de ontem, a sustentabilidade dos produtos agroalimentares gerados em territórios de baixa densidade demográfica, em relação à região de Trás-os-Montes, em Portugal. O que foi tratado nessa questão? Nós estamos recebendo agora, nesses dias, a visita de um pesquisador dessa universidade Trás-os-Montes e Alto Douro de Portugal, da região norte do Portugal, e o professor Manuel Tibério, que está nos visitando, ele fez no resultado da sua pesquisa, nos poucos dias que ele está aqui, ele conseguiu fazer um comparativo entre a região de origem dele, em Portugal, com a região das Missões e com a região de toda, digamos, da província deles lá de Portugal, com o estado do Rio Grande do Sul. E aí existem algumas particularidades que são bem interessantes, né? Que a região dele lá é uma região muito montanhosa e, naturalmente, como toda a Europa, com uma civilização muito antiga. E mesmo assim ele conseguiu fazer um comparativo entre renda per capita, entre densidade demográfica, PIB e questões desse tipo. E mostra que, embora tenhamos a cultura muito diferente, né? Nós somos uma cultura
iniciando praticamente, e eles já é uma cultura milenar, mas mesmo assim ele mostrou que, por exemplo, os problemas que nós temos aqui de uma agricultura familiar ou de agroindústrias familiares, de ter dificuldade de colocação dos seus produtos, problemas que eles também têm lá, mas eles têm aí ele relatou algumas experiências de como que eles tratam isso, de, por exemplo, criar uma marca regional, uma identidade local para os produtos, de forma que esses produtos venham a ter uma identidade de saber de onde vieram, né? A região deles, para ter uma ideia, o vinho do Porto é daquela região, né? E é um vinho conhecido no mundo inteiro, né? E assim tem outros produtos que... Então, muito interessante essa pesquisa, e interessante também a ação que a universidade está fazendo hoje de trazer o intercâmbio, digamos, de pesquisadores nossos que foram para aquela universidade. Agora eles estão trazendo pesquisadores para cá, e nós estamos já também nessa linha também, possibilitando a que haja esse mesmo intercâmbio entre os nossos acadêmicos. Então nós estamos já realizando tratativas no sentido de que nós mandemos acadêmicos nossos para, de repente, fazerem um semestre, as disciplinas que são equivalentes lá na universidade deles, e possivelmente futuramente virem alunos da universidade para fazer a mesma intercâmbio, porque eu acho isso realmente faz com que nós sejamos uma universidade, essa capacidade que nós vamos construindo de interagir com o resto do mundo e trazer as experiências exitosas deles para nós e vice-versa. Então, eu acho que isso para a universidade é muito bom, para a nossa comunidade é muito bom, porque aqueles problemas que nós temos aqui possivelmente é problemas que já foram vivenciados em outras regiões e que as soluções podem, claro, adaptadas à realidade local, podem ser repetidas ou, enfim, nós temos algumas soluções que podem ser aplicadas aqui e funcionem muito bem. Uma das questões que o senhor chamou a atenção, a questão da identidade regional. O interessante é o seguinte, algo que poderia ser chamado de orgulho de ser missioneiro é usado aqui do outro lado do Uruguai em diversos produtos, em diversas situações, seja numa marca, num ônibus, num coletivo urbano, seja num carimbo em determinados produtos. Aqui do ladinho já existe, vamos dizer assim, e é daquelas coisas, se copia tanta coisa, não existiria problema nenhum de se copiar uma ideia de identidade, como fazem os nossos vizinhos aqui da província de Misiones, na Argentina, né? Que é só a gente dar atravessar o rio, começa a enxergar essa marca. Ainda em relação à programação, eu noto aqui também a importância da pesquisa na formação do aluno. É claro que essa palestra vai ocorrer só na quinta-feira, mas quando se pensou em se trazer esse tema, qual que era a preocupação? Bom, não sei se é a professora Neuza, de repente, a universidade ela se caracteriza, enquanto universidade, pelo tripé pesquisa, ensino e extensão. Certo. E muitas vezes essa realidade não chega tão fácil ao nosso acadêmico, porque às vezes ele não tem essa ideia de que a pesquisa é muito importante na sua formação. Então hoje nós temos nos cursos de Administração e Ciências Contábeis vários alunos que são alunos pesquisadores. Nós temos junto aos cursos o nosso mestrado em Gestão Estratégica de Organizações. Então isso faz com que a qualidade do ensino ela tem uma relação muito estreita com a qualidade da pesquisa e da extensão. Então essas ações que nós estamos fazendo de trazer pesquisadores, de mandar nossos pesquisadores para outros
países, isso naturalmente impacta a qualidade do ensino. Então, o que nós queremos trazer é essa conexão necessária de sustentabilidade da universidade num tripé, que é a extensão. Até falando em extensão, ontem, algumas das atividades que nós tivemos ontem e na segunda-feira e hoje também, é o papel, mas principalmente ontem, da extensão na formação acadêmica. Então nós tivemos alguns empresários que estão sendo assistidos pela universidade num projeto com o governo do estado, pelo NEP, que é o Núcleo de Extensão e Produção, que é o núcleo de um projeto do governo do estado, em que a universidade atende hoje a próximo de 100 empresas na região do Coreia de Missões, das missões. Nós tivemos 2 depoimentos de empresários trazendo o seu relato no sentido de dizer nós temos um bom produto, nós temos mercado para esse produto, mas nós temos muitas dificuldades de gestão, de criar estratégias de marketing para chegar naquele potencial cliente. Nós temos dificuldade de gestão dos processos administrativos, nós temos dificuldade de gestão dos processos de contabilidade, de como tratar essas questões tributárias, fiscais, de atendimento à legislação. E para nós é muito importante que o nosso aluno que está aí, nós temos em torno de 300 alunos na plateia do nosso auditório, que eles vejam que a dificuldade dos empresários em gerir a sua empresa, na verdade, para o nosso acadêmico é uma oportunidade de mercado no futuro. Não, e o interessante, assim, ó, utilizando muito da linguagem aqui do José Roberto, que sempre está sexta-feira aqui comigo, existe a produção, né? Tem 100 empresas produzindo bons produtos. E existe lá no fim, nós aqui, os moradores da cidade, que vão ao supermercado e compram basicamente produtos de fora. A gente não encontra produtos, grande parte dos produtos comprados são de fora. Então, aí que entraria justamente a função, a oportunidade desses alunos, a partir do momento que ingressarem nas suas carreiras, enfim, de exatamente ser esse elo de ligação entre o que já existe, esse começo dessa produção, e a necessidade de consumirmos, né? Então isso fica muito claro, e que bom que a gente sabe que isso funciona, porque os outros que estão vendendo produtos aqui certamente já superaram essa fase, né? Então aí que entra efetivamente a atividade, a função que os alunos poderão desempenhar. Porque nada mais triste do que tu estar num meio acadêmico e não conseguir visualizar lá na frente o que tu irás fazer. Perfeito. Né? Inclusive, Fábio, nesse sentido, ontem foi colocado na fala dessas pessoas assim que o nosso jovem, ele não percebendo essa perspectiva aqui, ele acaba indo para outras regiões, como é a região da Serra, a região da grande metrópole, Porto Alegre, para que ele possa visualizar esse início de carreira, sendo que ele poderia ter essas oportunidades aqui, com essas empresas que são instaladas no interior do estado e que, obviamente, poderiam se utilizar desse conhecimento e desse potencial do nosso jovem que vai permanecer aqui e que vai estar auxiliando no desenvolvimento da nossa região. Inclusive, voltando à questão que o professor Tibério fez, de uma colocação comparando a região das Missões com a região em Portugal, ele frisou bastante que nós, diferentemente de Portugal,
temos uma região demograficamente rica. A nossa terra aqui é muito rica. O que falta para nós aqui? Falta a organização das comunidades, que lá eles têm, eles mostram assim, o que a gente chama assim vulgarmente, chamando aqueles perais, né? Um peral, e todo ele cultivado, né? E as comunidades são unidas. Então, a gente precisa que nós mesmos comecemos a nos olhar, a nos enxergar e verificar que a gente tem potencial, que a gente tem condições de fazer com que a nossa região se desenvolva, nós mesmos acreditando na nossa região, né? Acreditando que nós temos mão de obra qualificada aqui e que essas empresas são promissoras aqui, sim. Inclusive, os dois depoimentos dos empresários demonstraram a dificuldade que eles têm de acesso do produto deles no Rio Grande do Sul. Eles não vendem, o percentual de venda dos produtos deles no Rio Grande do Sul é a menor de toda a comercialização de produtos deles. E aí se pergunta, por quê? Aí é aquela questão, não, mas o produto de fora é melhor que o meu, que é produzido aqui. E aí o seu Bruno comentou que Sarandi, o pessoal consome o que é deles primeiro, para depois se suprir daquilo que não tem na cidade para vir de fora. Aqui não, primeiro a gente pega o que é de fora, depois a gente vai ver se o que é daqui está bem produzido para a gente utilizar. E daí a gente sabe de casos aí, historicamente, aí tem gente que compra produtos aqui, até pelo correio, se manda produtos alimentares, aí queijos, salames locais que são enviados para Cucas. Eu descobri que tem gente que vem de avião, né, e quando vem a Santo Antônio lembra de levar. Pô, eu vou levar uma cuca. Eu tenho exemplos disso, né? Eu estou só ilustrando isso no sentido de que se valoriza ou não se valoriza as coisas que nós mesmos produzimos. Eu vou fazer um intervalo no Café Missioneiro e em seguida, então, a gente conversa sobre as soluções que muitas vezes os contabilistas tem que dar de forma quase que obrigada por empresários. Em seguida. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. Outubro Rosa e Novembro Azul. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Delarue. Hoje eu recebo no Café Missioneiro o professor Bernardo Botti, do curso de Administração, e a professora Neuza Sala, do curso de Ciências Contábeis. Os dois cursos promovem nessa semana, sempre à noite, a semana acadêmica que comemora os 45 anos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis. Na última participação da professora Neuza aqui no Café Missioneiro, a gente chamou a atenção para uma questão que preocupa dentro das suas funções administradores, contabilistas e empresários. Ou seja, há alguns anos atrás se imaginava, existia uma corrente dos que se não sonegasse não tinha como crescer. Alguns pensavam assim. O que acontecia então com a pessoa que procurava agir exclusivamente dentro da lei, aquela história do empresário dizer que fazia tudo certinho? Eu gostaria da posição da professora Neuza em relação a isso e que ela evoluísse esse nosso bate-papo aqui que finaliza o programa, no sentido de que ainda existem empresários que cometem, criam situações que dificilmente poderão ser resolvidas depois pelo contabilista. Como que está essa relação? Bom, Fábio, disseste certo.
existia e ainda persiste em alguns momentos a cultura de que se nos resguardarmos de alguma forma da tributação, ali é que está a possibilidade de crescimento da empresa. E, na verdade, como antes nós estávamos conversando, em relação àquele que traz a sua empresa dentro da regularidade e que realmente cumpre com todos os seus compromissos, ele tem, de certa forma, uma perda de vantagem competitiva em relação a empresas que sonegam. Claro que agora tem tido, por imposição, inclusive, a necessidade das empresas se adequarem cada vez mais à própria legislação, o sistema de escrituração público digital tem feito com que as empresas precisem se readequar, se reestruturar, e agora nós podemos dizer assim que eles estão enxergando o profissional da contabilidade realmente como um gestor das suas informações contábeis, que até então tinham só como o profissional que guardava seus livros, que guardava suas guias, e que ele era, de certa forma, cúmplice do governo em fazer as medidas tributárias, coisa que nunca aconteceu. A contabilidade, em toda a sua existência, e que é uma profissão bastante antiga, sabemos, e que, graças a Deus, estamos no século XXI e ela está aí na sua fase de floração, cada vez um mercado mais promissor, porque justamente porque nós fazemos a gestão destas empresas, a gestão contábil, nós trabalhamos a parte societária da empresa e podemos sim indicar o caminho mais correto para as empresas dentro do enquadramento que a legislação exige para cada segmento. Agora, dificilmente o contador vai poder resolver o problema de uma empresa depois que ele já criou a situação interna na empresa e procura o contador para fazer um socorro, mas um socorro que já não tem. É aquela história, depois do cara ter cometido o crime, o advogado vai tentar atenuar a pena, mas jamais vai conseguir dizer que ele é inocente. Então, depois da situação criada, não tem mais como a contabilidade conseguir realmente resolver o problema. Pode, muitas vezes, encontrar um caminho de atenuar, mas ele já está mudando essa cultura e a gente já tem vivenciado situações que realmente o próprio empresário tem dito. Ele está precisando se moldar à nova realidade e começa a enxergar esse setor da sua empresa como um setor vital. E as questões administrativas também, toda a área financeira hoje necessita desse gestor, do gestor administrativo, do gestor contábil, porque as margens que o mercado está colocando nos produtos, ela é pequena. E ele precisa fazer com que a sua empresa realmente gere resultados com estas margens. A partir do quê? Dos controles internos, a partir de todo o comando que é feito no cálculo do seu custo de produto, realmente efetivando um preço de venda adequado. Então, é de vital importância que ele comece a olhar a contabilidade e todas as suas ações administrativas com outros olhos. Senão, realmente, essas empresas se tornarão perenes e muitas possivelmente estariam aí com a sua vida interrompida. Muito bem, esta é a professora Neuza Sala, da Ciências Contábeis da URI, que juntamente com o professor Bernardo Botti esteve hoje aqui no Café Missioneiro. Professor Bernardo, suas considerações finais em relação, seja à semana acadêmica, seja em relação ao curso. Bom, para nós é uma satisfação sempre estar aqui e dizer aos nossos acadêmicos, dizer à comunidade que o papel da universidade é trazer essa discussão
E, nesse sentido, a Semana Acadêmica é um momento de reflexão que nós realizamos anualmente. Primeiro, para fazer com que o aluno tenha um momento de refletir sobre como que aquela teoria que ele está construindo, eu digo construindo o conhecimento em sala de aula, nos laboratórios, enfim, qual é a conexão que isso tem com a vida real do empresário lá na ponta. E também dizer que o objetivo nosso também é fomentar o empreendedorismo, fazer com que o nosso aluno veja uma perspectiva de ele não estar se formando num curso para ser um empregado necessariamente, poderá vir a sê-lo, mas não necessariamente. Então ele pode ser um empreendedor. Então é nesse sentido essa reflexão que nós estamos fazendo. E dizer que a profissão de administrador ou a profissão de contador passa por essa capacidade que nós temos que ter de empreender. Então essa discussão é para isso, né? E a universidade ela tem esse papel, ela precisa exercer esse papel e nesse sentido acho que nós estamos tendo sucesso, que todas as ações que nós estamos fazendo de intercâmbio, de empresa júnior, de projetos de extensão, de trabalhar com os empresários, vai abrindo possibilidade para os nossos acadêmicos. Tanto os que estão dentro da universidade, que nós temos uma realidade interessante hoje. Mais de 90% dos nossos alunos, comprovadamente, estão envolvidos ou com projetos de pesquisa, de extensão, ou com estágios remunerados junto a empresas, ou dentro de um projeto que nós temos na universidade, nos cursos, que é de um banco de talentos que nós vamos colocando os alunos, à medida que o mercado vai criando possibilidade, nós vamos colocando nossos alunos no mercado de trabalho. Então, uma realidade que nós temos é de fazer com que o nosso aluno, durante o curso, ele já vai tendo experiências de o que ele vai ter como administrador, porque às vezes tem uma conotação assim, o que será que é o administrador? Imaginemos nossas empresas, e ontem mesmo nós tivemos uma notícia de uma empresa, a maior empresa do Brasil, com um rebaixamento de classificação, né? Isso é um problema de gestão. Então, os nossos acadêmicos, eles vão aprendendo que de tal forma a empresa vai ser bem sucedida e de forma diferente, as ações que elas vão fazendo, a empresa passa a ter dificuldades. Então, o papel dessa discussão é esse, de nós trazermos essa reflexão. E nesse sentido, acho que estamos muito bem sucedidos. E o Café Missioneiro para nós podermos divulgar o que estamos fazendo, né? Agora eu quero um compromisso do senhor aqui, em dezembro, enfim, quando sair a primeira pesquisa, que é o levantamento aí dos produtos do cesto básico. Eu não sei qual é a denominação que ela vai receber, professor. Ainda estamos criando um nome. Mas eu quero que estejam aqui para falar sobre o método, as facilidades, as dificuldades na realização da pesquisa, que nos servirá aí de base para, certamente, para muitas reportagens, enfim. O que eu lhe dizia, é muito importante uma pesquisa como essa, porque ela é algo que faz parte do cotidiano das pessoas enquanto consumidores aqui na cidade. Com certeza, estaremos aqui para divulgar. Então tá bom. Este foi o Café Missioneiro. Eu retorno amanhã aqui na Novos Horizontes 104.7. Em seguida, Matheus Rasta comanda a programação da tarde musical da Novos Horizontes. Eu retorno amanhã e boa tarde. A melhor rádio do seu